Oi, gente! O programa da tarde está começando com a Patrulha do Consumidor e o drama de uma jovem que teve câncer de mama e reclama que não conseguiu o tratamento adequado. Você também vai conferir a história de uma idosa que comprou 4 ventiladores pela internet há mais de um ano e até hoje não recebeu nada. Tem ainda o quadro Chamada de Esperança, com 3 histórias emocionantes de pessoas que dedicam a vida a ajudar os outros. O programa da tarde está no ar. Então pode aplaudir, porque a partir de agora é informação, prestação de serviço, muita alegria comigo, com Cristiane Pinheiro. Boa tarde, gente. Com o Celso Russomano, que está lá em Brasília, hoje no Centro do Poder, com esse auditório maravilhoso que hoje conta com um reforço. Você reparou quem é que está no meio da plateia? Não. Não reparou? Quem tá no meio da plateia? Olha, eu vou falar uma coisa, se não for ele, é gêmeo. Quem? O Dr. Ray. Dr. Ray! Muito bom! Gente, é o clone do Dr. Ray. Pode ganhar um dinheiro assim, hein? Bacana. É o estilo, É estiloso. Na Chamada de Esperança hoje, nós vamos ter 3 histórias incríveis de pessoas que querem ajudar outras tantas pessoas. Aí estão alguns dos participantes da Chamada de Esperança, mas que para continuar ajudando, precisam da sua colaboração, tá? Daqui a pouquinho, Chamada de Esperança, que esse telefone vermelho toque muitas vezes hoje. Teremos também Minha Ideia Melhor. E na Minha Ideia Melhor, que é um quadro bacana, diferente, a gente vai ter 2 mulheres, a Luciane e a Andréia. Cada uma delas faz um tipo de reciclagem. Faz coisas lindas usando fitas VHS. Você que é novinho não sabe o que é fita VHS. Mas era fita que se usava para gravar imagens. A minha filha com certeza não conhece. Videocassete, essas coisas que não existem mais. É o famoso CD hoje que a gente grava as coisas, né? Hoje seria o DVD, né? Mas naquele tempo, quando não existia DVD, era fita de videocassete. E aí nós vamos ter uma outra que faz bolsas com caixas de leite. Bolsas com caixas de leite. Super legal, valendo o prêmio de R$1.000. E é a plateia e você de casa quem vão decidir. Agora vamos para a patrulha. Vamos falar de um problema que aconteceu com a Maria Célia. Ela é de Brasília e ela perdeu o sono. Acionou a Patrulha do Consumidor porque tinha comprado uma cama nova em fevereiro desse ano, mas a única coisa que ela ganhou foram mesmo noites muito mal dormidas. Colchão que foi entregue tinha defeito, um defeito de fábrica, e ela não conseguia trocar esse colchão. Aí o programa da tarde entrou no circuito, cobrou explicações dos responsáveis e agora a gente vai ver a reportagem, porque na sequência nós vamos retomar esse caso. A auxiliar administrativa Maria Cecília da Silva procurou a Patrulha do Consumidor depois de comprar uma cama box nova em fevereiro deste ano. Mas, para surpresa dela, a cama veio com um defeito curioso. O colchão afundava no meio. E quando deu 5 dias, eu já comecei a notar que realmente ela estava afundada no meio. Eu liguei então na loja e pedi assistência, eu pedi para eles darem uma posição para mim. Ele falou que ia mandar um técnico. Realmente ele mandou um técnico na minha casa e veio, fez as medidas, tudo, e falou assim que era para eu ligar no serviço de atendimento ao consumidor para poder efetuar a troca do produto, porque realmente constatou que havia deformação. Quando eu liguei, ela me disse assim que não daria troca porque meu corpo estaria adaptando ao colchão. Eu nunca vi isso na minha vida, uma resposta dessa. Como havia se submetido a uma cirurgia, o irmão da consumidora veio representá-la no palco. Ele, inclusive, comprou o mesmo colchão na época. Bom, o técnico fez as medidas, né, conforme a gente mostrou naquelas fotos, colocou a linha no meio, mediu, deu os 4,5 centímetros. E ele constatou, eu chamei também para ele ver o meu, e o meu, ele disse, o seu está correto. Quer dizer, ele constatou que realmente o dela estava bem fundo, né? Celso Russomano aproveitou para explicar como o consumidor deve proceder em casos em que não é possível entrar em contato com o fabricante. Quando você vai reclamar de um produto, você só bate a porta do comerciante quando você não encontrar o fabricante.
E o comerciante vai te passar o telefone do fabricante e você vai entrar em contato com o fabricante. Só se ele não te passar é que ele será responsabilizado. Por isso a nossa produção ligou para o representante da loja, que trouxe boas notícias para Maria Cecília. Celso, eu estou te ligando para a gente resolver o problema. Nós, junto com o fabricante, vamos mandar para ela amanhã um novo colchão, tá? Amanhã ela vai estar com um novo colchão. Poxa, parabéns. Tá? E inclusive com maior valor agregado, tá? Ah, que bom. Um produto de melhor qualidade, inclusive. Voltamos ao vivo para saber se a promessa do revendedor e do fabricante foi cumprida. Ele falou com decisão, ele falou como aquela pessoa que está convicta, que vai resolver o problema. Nós vamos mandar um colchão novo para ela amanhã. Bom, amanhã, hoje já é o amanhã de ontem, né? Já se passaram alguns dias, né? Vamos falar com o Celso lá em Brasília, porque será que chegou esse colchão? Mandaram mesmo? Oi, Celso, boa tarde. Pois é, Brito. Boa tarde, Brito. Eu tô aqui com a Maria Célia aqui do meu lado e ela que tem que responder pra gente como é que foi o atendimento da empresa Dr. Colchão depois que ela veio aqui no programa, ou melhor, que o irmão dela veio no programa porque ela estava sendo submetida a uma cirurgia. E aí, como é que foi? Deu tudo certo? Boa tarde, deu tudo certo, graças a Deus. A partir do momento que vocês colocaram no ar e depois quando colocou o pendente, realmente eles me ligaram e eu já estava em casa após a cirurgia e falaram que no dia seguinte ia entregar o colchão e entregaram. E o colchão é maravilhoso esse que está lá? O colchão realmente é o que ele falou, de melhor qualidade e como eu havia pedido, que era mola ensacada, agora veio certo. Ponto para Maria Célia! Que resolveu o problema. Que é bom! Que a gente quer, né, Victor? Ô, Celso, e a Maria, eu quero saber se ela tá melhor, né? Se ela se recuperou, que ela fez uma cirurgia, né? A gente acompanhou aqui. Conta pra gente, Maria Célia, você tá melhor? Oi, Tícia, eu estou bem, graças a Deus, a cirurgia correu tudo bem. E agora estou só esperando mesmo o médico me liberar, porque falta só a biópsia, mas graças a Deus já está tudo certo. Ela disse pra mim que tá dormindo o sonho dos anjos no colchão do doutor Colchão, viu? Que maravilha, ótimo. Tem que ter um bom sono para reabastecer as energias e no outro dia começar tudo de novo. Que ótimo que resolveu esse problema que estava tirando o sono da Maria Célia. Muito bom. Bom, a gente continua aqui com a patrulha. Um beijo, Maria Célia, muito obrigada. Agora vamos falar do caso do Rony, porque ele esteve aqui fazendo a seguinte reclamação. Ele pagava em dia o plano de saúde empresarial para a família dele. Só que depois de 1 ano de contrato, o convênio foi cancelado e era no momento que ele mais precisava. O programa da tarde entrou no caso e nós vamos retomar essa história agora. Veja só. O comerciante Ronivon Xavier recorreu à patrulha do consumidor após descobrir que o plano de saúde dele e da família seria cancelado sem qualquer explicação. Justamente no momento em que a mulher dele precisa fazer uma cirurgia e a cunhada está grávida. Há 1 ano atrás a gente procurou estabelecer um padrão de vida, né? E o nosso filho nasceu, tudo, a gente falou, não, vamos fazer um plano de saúde. E fizemos há 1 ano atrás e agora ele vai ser cancelado. Quem anda muito chateada é a Camila, porque a Camila, assim que teve o segundo bebê, resolveu fazer a laqueadura. Isso, correto. Aí não posso mais fazer, estava com tudo planejado por causa que cancelaram o plano. Já com os exames tudo feito prontinho para fazer a laqueadura, não vou poder fazer mais. Quem foi que comunicou a vocês que o plano vai ser cancelado daqui a alguns dias? Então, na verdade, o sócio do meu esposo que ia entrar com a família, procurou um corretor e foi para entrar no plano. Só que aí ele falou assim, não tem como vocês entrarem no plano porque o plano foi cancelado. Quem tem uma situação tão delicada quanto as pessoas aqui, e até mais um pouco, é a Priscila. Porque a Priscila está grávida. Gestante de 3 meses, preciso fazer agora minha consulta no pré-natal. Infelizmente, acho que não vou conseguir passar, porque foi cancelado o convênio. A família ouviu do diretor da empresa que presta o serviço que o problema seria solucionado rapidamente. Independentemente de qualquer coisa, eu posso lhe antecipar e lhe assegurar com toda certeza. Deve estar havendo algum mal-entendido, deve ter ocorrido algum mal-entendido. Com toda certeza eu vou levantar o que aconteceu e vamos te dar o retorno disso. Algo realmente ocorreu que não está sendo bem explicado nessa história toda. No dia seguinte, o caso voltou ao palco.
E a nossa produção retomou o contato com a Intermédica, que anunciou a tão esperada notícia. O plano excepcionalmente está sendo reativado, tentamos informar a família. Nós agradecemos, acho extremamente importante que a Intermédica faça isso, mostra a seriedade da empresa e a gente volta depois aqui a falar quando for necessário. Um grande abraço, viu? Um grande abraço e muito obrigado aí. Afinal, será que a família do Ronivon está usufruindo novamente do plano de saúde? Estou de volta na Patrulha do Consumidor. A Intermédica entrou em contato com a gente no outro dia, resolveu o nosso problema, o plano foi reintegrado, deu tudo certo, já passamos em consultas e espero que daqui para frente não esteja nenhum problema. Agradeço ao Celso Russomano, a equipe toda, muito obrigado mesmo. Ponto para o Rony e sua família. Mais um caso resolvido, Celso Russomano. Né? Que ótimo. É verdade, Brito. Parabéns à Intermédica pela atitude. Eu acho que a gente cresce a cidadania quando a gente resolve esses problemas. E o mais importante, né, Brito, Tice, é que a gente deixa aqui de judicializar uma quantidade enorme de casos. Você vê que às vezes a gente resolve milhares de casos de uma vez só, como é o caso da CCE Lenovo, que são milhares de casos que estão sendo resolvidos. Se você tem algum problema com eles, pode entrar em contato com a gente. Mas você veja, a gente resolve um, dois, mas já acaba resolvendo coletivamente também. Então isso dá satisfação pra gente. E o judiciário é que ganha com isso, o povo brasileiro é que ganha com isso, porque não precisa pagar para ir na justiça, né? Exato, porque a justiça, em função de tantos casos que tem, leva um tempão para resolver todos. Os juízes têm pilhas e mais pilhas de processo para ler direitinho, chegar a uma conclusão, chama um, chama o outro para falar, né? As partes envolvidas. Então isso é uma coisa que demora demais, não tem juízes suficientes. E aí as pessoas que têm um problema hoje só vão conseguir resolver daqui 5, 10 ou mais anos. Não é justo. Mas é a justiça, é a lentidão da justiça que todos nós sabemos que existe. Então a Patrulha do Consumidor faz realmente um trabalho muito bom. Mas atenção, Ticiane, imagina uma mulher no auge da sua juventude precisar retirar uma mama por causa de um câncer. Existem muitos casos assim. Não é um momento fácil. E esse foi o caso, foi o que aconteceu com a Raniele. O nome dela é Raniele. E o pior, ela reclama que não conseguiu fazer o procedimento de reconstrução da mama e suspeita. Ela acha que foi vítima de um erro médico. Como assim? Um absurdo que eu quero ver agora na reportagem com o Carlos Cavalcante para entender se foi exatamente o que eu li. Porque eu imagino uma pessoa passar pelo tratamento, receber a notícia que está com câncer de mama. Passar pela cirurgia. Por todo esse processo e, de repente, no final, depois que já retirou a mama, descobre que não era câncer. Gente. Vamos entender direito esse caso? É o patrulheiro Carlos Cavalcante que está chegando aí. A Patrulha do Consumidor foi novamente acionada. Nós estamos chegando aqui na região do Grajaú, que fica na zona sul de São Paulo. Viemos até aqui para contarmos o drama de uma garota de apenas 24 anos que no dia 24 de abril de 2014 passou por um problema de saúde muito sério. Ela teve o seu seio esquerdo retirado logo depois que os médicos descobriram que ela tinha um tumor na mama. Essa jovem já nos espera, é a Raniele Ferreira Freitas, auxiliar de farmácia, que é uma menina como outra jovem qualquer do país e, claro, sempre se preocupou com a sua saúde. Sua vida começou a mudar em 2013, quando você teve o câncer de mama detectado. Sim, em 2013 eu senti um caroço, aí eu fui no médico, eu fiz um ultrassom, aí deu que era um nódulo. Ele falou que não estava gostando do formato desse nódulo. Aí ele me pediu uma bateria de exame, me pediu para me fazer uma biópsia. Eu fiz essa biópsia e deu que era o câncer de mama. Fiz as quimioterapia e em seguida eles já encaminharam para a cirurgia. E uma semana antes da cirurgia, eles falaram para mim que eu iria sair do hospital com um expansor.
fez eu assinar um termo, fez a minha mãe assinar também. E no dia da cirurgia vieram falar para mim que não tinha o expansor no hospital, que estaria em falta. E que se eu não operasse naquele dia, o expansor só teria no hospital após 2 anos. E se eu não operasse naquele dia, a doença poderia voltar em mim. Aí eu comecei a entrar em desespero, porque eu me preparei para sair do hospital com o expansor, não sem. Tudo isso acontecendo dentro de um dos hospitais de referência de São Paulo, que é o Pérola Byton, hospital que atende centenas de mulheres em todo o país, mulheres que passam pelo câncer de mama, que é o câncer mais comum, mas é um câncer que, quando diagnosticado logo no início, pode salvar a vida dessas mulheres. A neoplasia é o mesmo que tumor e se caracteriza pelo crescimento anormal das células. O tumor pode ser benigno ou maligno, que é o tipo que mata. O maior índice de câncer é o de mama, que, embora afetando milhares de mulheres, quando descoberto a tempo, tem 100% de chances de cura. E depois dessa cirurgia, tudo mudou. E por que você acha que houve um erro médico? Porque na retirada da mama, no resultado da cirurgia, deu que o bico não tinha câncer, a pele não tinha câncer, os linfonódulos que eles tiraram não tinha câncer. Então eu acho que teve erro médico. Durante todo o tempo em que ela passou pelos procedimentos médicos, ela estudou bastante sobre a doença, sobre o câncer de mama. Sim. Você conviveu com outras pacientes de câncer de mama? Sim. E o que elas diziam para você? Muitas se recuperaram, outras não tiveram a necessidade da retirada do seio. Você acompanha isso? Exatamente. Tanto é que eu conversei com uma paciente lá, ela tem 35 anos. Ela falou que o médico dela falou que ela era muito jovem para sair de lá sem uma mama. Quer dizer que eu, na época, tinha 23 anos, eu era velha, poderia sair sem a mama? O que, na verdade, a Raniele busca e ela procura é o seguinte: você quer ter a certeza, por parte do Hospital Pérola Byton e da equipe médica que te operou, que realmente era necessária a retirada da mama. Sim. Enquanto você não tiver essa informação, dentro de você existe a possibilidade de continuar acreditando no erro médico. Exatamente. É um alerta que você quer fazer para que outras mulheres tenham toda a assistência necessária e que os médicos possam ir até o final. A gente não está condenando a equipe médica, porém o que você quer é uma investigação maior. Sim. Tanto é que no dia da cirurgia, o cirurgião plástico veio conversar comigo, falando que não tinha expansor, pediu o prontuário, assinou e foi embora. Então eu acho que tinha sim o expansor, porque tanto é que na hora que eu fiquei esperando para a cirurgia, eu vi várias pessoas passando com caixa de prótese, com caixa de expansores, entendeu? E por que no meu não tinha? Porque o cirurgião plástico não estava presente na cirurgia. Não estava? Não. Ele assinou e foi embora. Como a Raniele fez o procedimento mastectomia total da mama esquerda, nós vamos ligar no Hospital Pérola Byton para buscarmos um auxílio para que ela possa realmente marcar com o médico cirurgião plástico, já que até agora você não conseguiu isso, né? Não, não consegui. Então vamos fazer a ligação? Tá. Só dá ocupado. Tô ocupado. Bom, vamos fazer mais uma tentativa de conversarmos com o Hospital Pérola Byton. Cirúrgica. Só dá ocupado. A mastectomia total foi feita dentro do hospital por uma equipe médica lá de dentro. Sim. E essa é a dificuldade que você tem. Você não consegue manter um contato. Quando você vai pessoalmente, a dificuldade também é a mesma. Exato. Eles falam que não tem sistema e não tem previsão de quando volta o sistema. Ou seja, você necessita de um cirurgião plástico, e não somente um cirurgião plástico, mas também uma orientação ou ter uma conversa com os médicos, a equipe médica que te operou. E você não tem conseguido isso? Não, não tenho. E você procurou a Patrulha do Consumidor, o programa da tarde, com que objetivo? Para me ajudar, né? Para mim poder fazer essa cirurgia que eu não aguento mais. Fazer a cirurgia? Sim. Que é a colocação de uma prótese? Sim. Essa situação de uma jovem de apenas 24 anos que mora numa região bem distante de São Paulo, para que ela saia daqui da casa dela para até o Hospital Pérola Byton, são pelo menos 3 horas de condução, 3 horas de ônibus. E é o choro de uma pessoa que nos procurou e precisa da nossa ajuda. Voltamos aí para o palco. E se você em casa tem um problema, nós
vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante, para a Patrulha do Consumidor. Bom, a Raniele está aqui com a gente e ela, mesmo assistindo aqui a reportagem, se emociona porque isso mexe muito com a autoestima da mulher. E no Brasil são 52 mil novos casos de câncer de mama por ano. É o câncer mais comum entre as mulheres. Mas imagina, eu não preciso nem explicar, né? Por que ela está se sentindo dessa forma. Além do que, está falando de erros médicos. Falou do expansor, e você em casa que não tem nenhum tipo de relação com esse problema, não tem ninguém na família que teve câncer de mama, talvez não entenda o que é um expansor. Por isso nós convidamos inclusive o cirurgião Líbio Júnior, que está aqui com a gente, obrigado pela presença, bem-vindo, que vai explicar detalhes para a gente dessa situação toda. O que é expansor? Eu sei que expansor é um tipo de prótese. Depois ele vai explicar por que essa prótese é melhor do que uma prótese normal de silicone. E ele também vai dar orientações para a mulher, para as mulheres que estão assistindo e que de repente tem um nódulo, estão achando que tem alguma coisa. O que você deve fazer? Qual é a situação no Brasil de quem precisa fazer um exame, né? Uma mamografia? Será que todo mundo consegue? Não, não são todas as mulheres que conseguem. Principalmente quem depende do sistema público de saúde. Mas nós vamos nos ater agora mais à questão do erro médico, da responsabilidade do hospital, porque o Celso Russomano, tenho certeza que nesse momento ele pode responder para nós. Onde é que estão esses erros? E como é que esta mulher que está aqui pode ter o seu problema resolvido, que é o tratamento, que é a reconstrução da mama, Celso? Pois é, Brito, o que a gente está vivendo aqui é uma jovem de 24 anos de idade que está desde os seus 23 anos sem uma mama. E o que é pior, não é só sem a mama, ela está sem a auréola, assim, sem o bico do peito. Triste isso. Triste porque já existe legislação em vigor, né, determinando que a pessoa que faça uma cirurgia de mama, que faça a retirada da mama por câncer, saia do hospital já com o expansor ou com a prótese. Já já o Dr. Líbio vai explicar o que é um expansor. O Líbio que é também, além de cirurgião plástico, professor universitário da Universidade Federal de Itajubá, ele é perito do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. E assim como o Dr. José Carlos, o Dr. Cressoni, todo o trabalho que ele desenvolve para o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é voluntário, é gratuito. Então eu quero agradecer a presença dele hoje aqui na Rede Record de Televisão. Mas o que chama atenção é o seguinte, olha só, Brito, Tice, você que é mulher, que sente na pele, porque as mulheres que estão nos assistindo sentem, e só de imaginar ficar sem uma mama deve ser terrível, principalmente para uma jovem, né, que está no começo da sua vida, que quer namorar, que quer ter uma vida normal, é muito mais difícil ainda, né? Bom, para qualquer mulher, não dá para mensurar, um homem não tem como mensurar, não tem como explicar, não tem como sentir o que é falta de uma mama. Uma mulher sim, uma mulher sabe das dores e das dificuldades que ela tem numa situação como essa. Agora veja, o médico, diretor do hospital, o doutor Eduardo Felipe, ele diz o seguinte, é o diretor técnico de saúde do Núcleo de Cirurgia Plástica do Pérola Byton. Diz o seguinte, olha, para a proteção da própria paciente, o CRSM exige das empresas que fornecem os expansores e próteses nesta instituição a liberação de certificação da Anvisa e da Receita Federal. Não houve falta do expansor, diz ele. Na verdade, o que ele diz é a falta da renovação do alvará pela empresa envolvida. O que já foi solucionado, diz ele. Olha só, você terá prioridade, bem como as demais pacientes que estiveram na mesma situação para a colocação da prótese ou da expansora. Ele assina isso no dia 15/4 de 2014. Tem uma coisa errada nessa data, porque ela foi operada no dia 25/4. Então, eu acho que ele, na hora de escrever aqui, em vez de ele escrever dia 15/5, ele escreveu dia 15/4. Mas, de uma forma ou de outra, faz um ano que ele prometeu que ela teria a reconstrução da mama e nada. O que tem acontecido, Brito, o que tem acontecido, Tice, é que ela está sendo empurrada de um canto para outro. E eu gostaria que ela contasse pra gente como ela está sendo tratada, né? Nesse empurra de um lado para outro e nada de fazer a reconstrução da mama dela.
Pode falar, Raniele. Então, dia 8 desse mês eu passei em consulta médica, ela me deu esse encaminhamento para mim estar marcando uma consulta com cirurgião plástico. Eu fui até o hospital no mesmo dia que ela me deu, porque tem um ambulatório e o hospital Pérola Baito. Aí eu fui no ambulatório e chegando lá, a moça da recepção me falou que não tinha sistema e não tinha previsão de quando ia voltar o sistema. Aí, com uma semana depois, eu liguei de novo e ela me explicou que não tinha sistema e não sabia quando ia voltar o sistema. Ontem de manhã eu liguei e ela falou para mim continuar tentando que não tem sistema. Agora, Raniele, quando te deram o diagnóstico de que você estava com tumor, estava escrito realmente que você precisava de cirurgia? Como que foi esse procedimento até você entrar numa sala de cirurgia? Então, a médica falou que ia ser retirada a mama, que eu ia passar por quimioterapia. Aí eu fiz as quimioterapias. Na primeira quimioterapia que eu fiz, o nódulo já tinha sumido, não dava mais para sentir ele. Aí eu acabei a quimioterapia, com um mês eu fiz a cirurgia, só que eles não passaram nenhum outro exame para ver como que estava. Já encaminhou para a cirurgia Você direto. está querendo dizer que, na sua opinião, foi desnecessária a retirada da mama? Sim. É isso? Doutor Líbio, bem-vindo mais uma vez, doutor Líbio Júnior. Eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena avaliação a respeito disso, porque é estranho. Ela está dizendo que não precisava fazer cirurgia de acordo com esse outro exame. Até porque ela fez a quimioterapia, né? De repente, na quimioterapia, será que... Zerou? Que zerou? Bem, o que acontece no caso é o seguinte. Na verdade, um tumor de mama, quer dizer, um câncer de mama, é um problema sério que pode comprometer a vida. A faixa etária dela, que na verdade apareceu esse tumor quando ela tinha 22 anos, não é uma condição comum. E nessa faixa etária, os tumores costumam inclusive ser muito mais agressivos. E um tumor de mama, na verdade, ele pode aparecer de várias maneiras, vários tipos, em várias graduações e em vários locais. Conforme o sítio em que o tumor esteja na mama, por exemplo, se ele está num determinado local que não está dentro de um ducto, por exemplo, ele pode ser eventualmente menos agressivo do que se ele está dentro de um ducto ou não, dependendo do tipo de tumor. No caso dela em especial, ela tem um tumor intraductal, pelo que foi mostrado aí pela história dela, foi feita a biópsia do tumor, era um tumor agressivo, e nesse caso, o que ocorre é que o médico ele tem que ter prioridades. Então, as prioridades em medicina são as seguintes. Em primeiro lugar está a vida do paciente. Em segundo lugar, a função. Em terceiro, a estética. Claro que nessa situação foi priorizada a vida do paciente. Então, a necessidade da retirada da mama toda, da retirada do mamilo, etc., é feita de acordo com a agressividade do tumor. Se um tumor na idade, na faixa etária dela, que não é comum, é muito mais agressivo, é claro que é muito mais importante para o cirurgião que operou tratar e cuidar da vida do paciente do que pensar na estética. Isso normalmente é feito assim. Mas inclusive, geralmente quando você tira a mama, eles já não fazem essa reconstrução da mama? Aí é um outro aspecto, só para completar. Foi feita, inclusive, a retirada de alguns nódulos linfáticos. Por quê? Porque é uma prevenção, porque não há outra forma de se saber se há uma metástase. A metástase é quando o tumor ele se espalha para outros locais. Se haveria essa possibilidade de estar em um gânglio ou não. E se não é tomada essa conduta, então depois de 2 anos, 3 anos ou menos ou mais, pode haver a volta de um tumor e a vida do paciente está comprometida, porque depois não tem como se tratar. Então foi feita essa conduta também. Como? Foi necessária a cirurgia? Sim, aparentemente sim. Mas ela fala do expansor. O expansor é um tipo de próstata. Aí é um outro aspecto em se chegar. Então, no caso, por exemplo, sobre a sua pergunta, pode ser feita a reconstrução imediata? Sim. Em muitos casos pode ser feita a reconstrução imediata. Há uma lei, inclusive, foi sancionada pela presidente, uma lei do Senado de 2013, que autoriza e determina que quando existe indicação, pode ser feita a reconstrução imediata à cirurgia em que se retirou a mama. Mas essa indicação vai ser feita de acordo com o quadro. O problema é que muitas vezes a pessoa não entende que o médico ele tem que tratar o paciente de acordo com o problema que ele tem. Claro que um médico não vai querer retirar uma mama se não for necessário. Ainda porque é uma cirurgia maior. Então, mas ela disse que assim que retirou a mama, eles foram fazer o teste, não foi isso, Raniele? Eles fizeram o teste da pele e o teste também... Do bico. No bico e falaram que não tinha mais o câncer, que não existia o câncer. Isso é possível? Então, na verdade, esse é um aspecto que às vezes para as pessoas leigas aparece de uma maneira e para os médicos de outra. Se você tirou uma lesão, ela foi retirada.
O médico tirou de uma forma ampla e não apareceu naquela parte que foi tirada, graças a Deus. Porque, na verdade, ele fez a cirurgia correta, ele conseguiu tirar toda a lesão, ele conseguiu tirar tudo. Se tivesse aparecido, aí seria um problema maior, teria que ser feita outra cirurgia. Então esse é o aspecto, graças a Deus, que deu negativo naquele ponto. Só que como ele era um tumor intraductal, ele estava dentro do ducto mamário, então a comunicação com o mamilo é direta. Então é obrigatório, nesse caso, a retirada. Então ela precisava realmente fazer a cirurgia. Então esse possível erro médico que a gente está falando aqui, então não existiu. Não se configura. Quer dizer, na verdade, o que foi priorizado foi tratar essa jovem, a vida dela, foi preservar a vida e fazer o melhor por ela. Agora, existe um outro aspecto, que é o aspecto do expansor. Aí já é um aspecto que depende dos órgãos públicos, porque, na verdade, embora, por exemplo, tenha a conduta de se trazer mais médicos, etc., nós precisamos de mais hospitais, de mais materiais. Nós precisamos disso, inclusive, no SUS e tudo mais. Então, muitas vezes, falta o material e o médico não pode fazer a conduta que ele quer fazer. Esse é um aspecto importante. Então, na verdade, muitas vezes, nos órgãos dos hospitais públicos, faltam materiais que não poderiam faltar. Então, esse é um outro aspecto que aí precisaria ver em relação ao Estado, em relação ao hospital, enfim, em relação aos órgãos públicos para ver. Mas em relação à cirurgia, é claro que ela foi necessária fazer, no caso dela. Mas é um caso de exceção. Uma jovem de 23 anos, mas hoje em dia aparecem essas exceções. Tem aparecido. Por quê? Provavelmente porque o diagnóstico também está sendo mais precoce. O Celso Russomano, lá em Brasília, quer falar com o senhor também, quer fazer perguntas, até porque tem a questão do expansor e também da reconstrução da mama, né, Celso? Exato, não. Eu queria dizer o seguinte, nós temos questão de trazer hoje Dr. Líbio no programa para que ela tivesse consciência do que foi feito, né? Quando existe erro aqui, negligência, imprudência, imperícia, nós denunciamos, não tenha dúvida disso. Mas o Dr. Líbio, além de professor universitário da Universidade Federal de Itajubá, ele é um médico que faz reconstrução de mamas constantemente. Foi ele que fez aquele caso que nós tivemos aqui, daquela moça que perdeu o bico do peito, ou seja, que perdeu a auréola do peito, e foi ele que fez a reconstrução. Vocês se lembram bem desse caso. Então, isso sempre ele faz essas coisas para o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, fez naquela época sem custo nenhum, ajudou a gente. Então, é um especialista. Quando ele fala que foi necessário, é porque realmente foi necessário a retirada do bico. Mas há solução para isso. Ele examinou a documentação, nós tivemos questão que ele examinasse a documentação, ou seja, o prontuário dela, o resultado dos exames. Então, o que ele está falando agora é com propriedade. O que ela tem aqui de direito a ser reclamado, e depois eu queria que o Líbio explicasse a diferença entre expansor e a prótese, mas o que ela tem direito e está reclamando é pela reconstrução da mama que deveria ter sido feita, de acordo com o próprio diretor do hospital, do Pérola Byton, deveria ter sido feita na data em que ela fez a retirada da mama. E não foi feito. E foi prometido que ela seria prioridade. E não foi dada prioridade a ela. E nós estamos falando de uma jovem. Então é por isso que nós estamos trazendo também esse caso aqui, para resolver o problema dela. Agora, antes de a gente ligar lá para o hospital, eu gostaria que o Líbio explicasse qual a diferença entre expansor e a prótese, para que as mulheres que estão nos assistindo soubessem, né, o que é feito depois de uma cirurgia de retirada da mama. O expansor é uma prótese expansora? Não necessariamente. O expansor é como se fosse uma prótese. A prótese, como que é? A prótese de silicone, ela é um material de silicone, envolto com uma cápsula, existe um gel de silicone dentro. Essas próteses foram idealizadas em 1961 e colocadas pela primeira vez em 1962, nos Estados Unidos. O expansor é o mesmo material, só que sem o conteúdo. E ele tem um caninho e uma válvula. Então, o que acontece? Ele é usado não apenas em casos assim, mas usado em queimaduras, em vários casos em que é necessário uma reconstrução e não há pele suficiente para aquela reconstrução. Então, se coloca o expansor sob a pele, embaixo da pele, e vai se acrescentando soro fisiológico ao longo do tempo. Mais ou menos semanalmente, mais ou menos durante um período de 1 mês, 2, 3, 4 meses. Nesse caso, a pele vai se expandir, como acontece com a barriga de uma mulher grávida, que é magrinha, e a mulher vai lá na frente, até mesmo com parto gemelar. Então, nesse caso, depois que se ganhou tecido, ganhou pele, pode-se colocar embaixo a prótese, no caso da mama. Por quê? Se ela não tem a mama e vai se colocar uma prótese, a pele não resistiria
aquela colocação de um material que vai vai ocupar um espaço embaixo da pele. Então o expansor é colocado antes, nesses casos, necessariamente. Claro que uma mulher coloca uma prótese e não foi submetida a nenhuma cirurgia, não precisa disso porque tem pele suficiente. Tem pele para se colocar uma prótese embaixo. Isso é o expansor de tecido. Agora, você que está assistindo aqui o programa da tarde, a Patrulha do Consumidor, está vendo aqui o caso da Raniele, nós vamos falar com o Hospital Pérola Byton, a nossa produção já está providenciando isso, né? Para saber sobre a reconstrução da mama. Você já teve alguém na família que falou, discutiu o assunto, colocou na hora do jantar para se discutir a questão da prevenção, de fazer exame, de ficar atento ao que está acontecendo? Porque a cada ano, em média, surgem 52 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o exame de mamografia tem uma eficiência muito grande na prevenção. Só que tem uma pesquisa, viu, doutor? Uma pesquisa em todo o Brasil, nacional, que foi feita pelo Instituto Datafolha, apontando, Ticiane, que quase 20% das mulheres de 40 a 69 anos nunca fizeram esse exame no Sistema Único de Saúde. Então, eu gostaria que se prestasse bastante, depois não vamos voltar no caso da Raniele, né? Prestasse bastante atenção nessa reportagem que foi feita pela Angélica Sattler. No Brasil, sinal de alerta para o câncer de mama. Das 10 milhões de mamografias em mulheres com idade entre 50 e 60 anos, que deveriam ter sido feitas em 2013 pelo SUS, somente 1/4 foi realizado. Eunice está entre elas. Nunca fez o exame. Já tentei marcar 2 vezes, mas não teve vaga. O exame pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde, mas é preciso paciência na fila de espera. Fico até 6 meses esperando eles me ligar para mim estar indo. Tá muito caro, senão eu pagava para fazer mamografia. Longas esperas e a dificuldade de acesso estão entre os principais motivos pelo baixo número de mamografias no Brasil. Muitas mulheres deixam de fazer o exame porque a distância que as separa de um mamógrafo é grande demais. Além da distância, vale salientar que não deve existir, dependendo do tamanho da cidade do interior, do porte da cidade, não deve existir esse suporte, esses aparelhos, o serviço médico especializado para esse atendimento. Na região norte do país, apenas 12% das mulheres fizeram o exame. No sul, o número sobe para 31,3%. Recomendada para mulheres a partir dos 40 anos, a mamografia é o exame mais preciso para detectar o câncer em estágio inicial. Com ela, é possível diagnosticar até 4 anos antes uma lesão que ainda não pode ser percebida durante o autoexame. A recomendação é que seja feita anualmente. O câncer de mama diagnosticado numa fase inicial chega até 95% de chances de tratamento, as chances de cura. Dona Durvalina chegou aos 82 anos com a saúde em dia. Sabe da importância da mamografia e até arrisca uma dica às mulheres mais novas. Não deixa de fazer não, porque é muito importante. Isso mesmo. É a lição de quem conhece, de quem tem experiência. E até porque foi dito aí, 95% dos casos tem cura. Então, o índice é muito grande de cura. Mas a pessoa tem que fazer o autoexame, né? O autoexame. Por exemplo, no caso aqui da Raniele, você descobriu esse nódulo porque você percebeu que tinha alguma coisa? Sim, eu senti um caroço. Agora, você já fazia mamografia, assim, anualmente? Nunca tinha feito? Eu queria até aproveitar e perguntar para o doutor, é bom fazer mamografia de quanto em quanto tempo? Normalmente, a mamografia é feita anualmente. Anualmente, uma vez por ano. Se recomenda, por exemplo, a mamografia acima, normalmente, dos 30 anos. Todavia, a partir hoje em dia, muitos anos? mastologistas recomendam que seja feito mais precocemente. O caso dela é um caso de exceção. É como se fosse uma curva de Gauss, que tem as extremas, tem a parte maior, ela está num extremo. Então, normalmente, num exame sendo feito num período mais precoce, é claro que vai ser melhor. E essa colocação é muito importante, Brito, de que as pessoas realmente façam um autoexame e que tenham o seu ginecologista, que procurem sempre um ginecologista, um mastologista, porque aí, precocemente, sendo feito o diagnóstico, como você mesmo colocou, o tratamento ele vai ser um tratamento melhor e vai ser um tratamento de cura, como o caso mesmo que foi feito para ela. Foi feita uma conduta que teve que ser mais radical, mas porque é necessário pelo caso.
caso. Mas provavelmente ela está curada, ela vai estar curada, né? Esse é o aspecto mais importante. Mas a mamografia, ela é feita a partir de que idade? A partir dos 30 anos, então? Normalmente se recomenda acima dos 30 anos. Muitos mastologistas fazem até uma recomendação mais precoce, acima de 25 anos. Normalmente é assim. Se a pessoa tem histórico familiar, aí sim ela vai ter que fazer mais precocemente. Mas há casos, por exemplo, de exceção com histórico familiar, como o caso da Angelina Jolie. Isso que eu ia falar. Angelina Jolie então teve tirou a mãe e a mama, né? avó com câncer de mama, e ela então preocupada com aquilo, ela resolveu pedir que fosse feita uma mastectomia subcutânea, retirasse a mama antes que houvesse qualquer diagnóstico, né? É um caso de exceção, porque ela tinha o histórico familiar. E quem está na linha agora para falar com o Celso é o Hospital Pérola Byton, a ouvidoria do Hospital Pérola Byton. Ô Celso, no caso aqui da Raniele, que não está satisfeita, então tenho que cobrar do hospital, né? Que não fez o acompanhamento adequado. Exatamente. No caso dela. A reconstrução, né, da mama. Exatamente. Exatamente. E ela já fez uma reclamação à ouvidoria e nada de resultado. Inclusive a reclamação eu tenho aqui em mãos. Eu gostaria de falar com quem está na linha. Alô? Está refazendo a ligação. Alô? Estamos informando aqui que estão refazendo Caiu a que ligação, caiu. nós estamos ligando de novo. É para lá que nós estamos ligando, para a ouvidoria do Então, Brito, Hospital ela já Pérola fez uma reclamação, viu? Ela já fez uma reclamação à ouvidoria e nada de solução para o problema. Ela está aguardando exatamente a reclamação que ela fez e ela podia contar para a gente se eles deram retorno, se não deram retorno, o que aconteceu com a ouvidoria do hospital ou da Secretaria de Saúde, né? Bom, até hoje eles não me deram nenhuma posição. Eles ouviram ou leram o que você escreveu, mas não falaram para você. Agora atendeu lá. Alô? Alô, é da ouvidoria? Isso. É da ouvidoria? Alô? Boa tarde, eu sou o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Está me ouvindo? Agora sim, pode falar. Tá. É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Aqui em Brasília eu estou nos estúdios da Record. Em São Paulo, Brito Júnior e Etienne Pinheiro. Nós estamos recebendo a Raniele Ferreira Freitas. Ela foi submetida a uma retirada da mama, isso em 2014. Não fizeram a reposição nem do expansor e nem da prótese dela, porque na época o hospital alegava que a empresa que fornecia não tinha renovado os seus certificados junto à Anvisa e junto à Receita Federal, por isso ela não teve a prótese. Prometeram para ela prioridade num documento assinado pelo próprio diretor do hospital, o médico Luiz Eduardo Felipe, que é o diretor técnico de saúde lá do Pérola Byton. Só que isso nunca foi feito. Ela é uma menina de e nada foi resolvido, ninguém nem deu satisfação para ela. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Sr. Celso, eu vou passar para o setor responsável, para a chefia, que fica da mamografia. Um momento só, por favor. Muito obrigado. Bom, muito e obrigado. aqui eu fico imaginando, né, a Raniele, uma menina tão jovem, como que fica a autoestima nesse momento, né, Raniele? Porque você tá naquela fase de você arrumar namorado, de você ser paquerada. Como que isso mexeu com você, com essa autoestima? Mexeu bastante. Porque eu só tenho que andar assim, ó. Não posso colocar um biquíni. Nesse caso, Celso, o hospital também não teria que dar para ela um acompanhamento até psicológico para ajudá-la? Tício, deveria, né, até, ou melhor, também o tratamento, né, o atendimento psicológico, mas infelizmente o que a gente vê é que nada está sendo feito. Vamos ver se a gente conversa com alguém. Alô? Um momento, por favor. Alô? Muito obrigado, estamos aguardando. É um tal negócio, né? A gente liga, empurra de um lado para o outro lado, para o outro lado. Ela está nesse empurra-empurra já faz bastante tempo, né, Raniele? Você estava falando que você mandou lá para a ouvidoria, tudo escrito, né? E nunca ninguém te ligou de lá. Não. E você escreveu.
E aí parece que chegou lá num buraco Eu só fiquei negro. sabendo através da Xerox do meu prontuário que eu pedi, né? Que aí eu vi lá a resposta do médico. Ô Celso, enquanto a ouvidoria não nos ouve, né? Vai passando um para o outro lá. Essa coisa de ouvidoria tem que ser uma coisa séria. Você tem que dar um retorno para o paciente, para a pessoa que está reclamando, né? Ô, Brito, a ouvidoria, ela tem que ter força para agir, né? Não adianta você fazer uma ouvidoria que não tem força. Quando a ouvidoria tem força, ela vai e ela resolve o problema. Então você coloca um ouvidor que está no nível da diretoria do hospital. Ele está ali para saber dos problemas que estão acontecendo e resolver esses problemas. Agora, existem determinadas ouvidorias que são exatamente o que a palavra diz. Ouvidoria, só ouve. Tomar posição e resolver o problema acaba não resolvendo por falta de força ou por falta de força na estrutura da implantação dessa ouvidoria. A ouvidoria tem que participar das reuniões de diretoria, a ouvidoria tem que estar presente em tudo para poder resolver o problema. A diretoria está na linha. Alô? Boa tarde, diretoria Alô? técnica. Boa tarde, com quem eu falo? Alice. Alice. Não entendi? Alice. Vocês entenderam o nome dela? Alice. Alice é Celso Russomano, tudo bem? Boa tarde, Nós estamos tudo ao bom? vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Eu estou nos estúdios da Record em Brasília. Em São Paulo está a Tiziane Pinheiro e o Brito Júnior. Nós estamos recebendo a Raniele Ferreira de Freitas, que foi submetida a uma cirurgia de retirada de mama no dia 25/4/2014. Na época, disseram para ela que a empresa que estava cuidando de fornecer as próteses ou os expansores, ela estava sem o certificado da Anvisa, por isso não estava fornecendo. E aí o diretor do hospital, o diretor técnico, escreveu para ela, fez uma declaração de que ela teria prioridade, de que seria colocada a mama, ou seja, a prótese de mama ou expansor imediatamente e com prioridade. Só que isso nunca aconteceu. Ela vem reclamando, escreveu para a ouvidoria, fez uma série de pedidos, ninguém nunca atende ela. Ela tem 24 anos de idade, precisa viver a vida dela com autoestima. Não dá pra gente aceitar uma jovem bonita como ela, largada desse jeito pelo poder público. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Sim, senhor Celso, aguarde um momento, eu estou passando o senhor para o doutor Francisco, ele é o diretor responsável pelo setor, só um momento. Que coisa Tá bom, séria, obrigado. né? Meu Deus do céu, é um Que tal coisa. de Imagina- passa pra lá e passa pra passa cá. pra cá e passa pra lá, né? Explica uma vez, explica a segunda, explica a verdade. terceira. É demais, né, Brito? Eu acho um desrespeito isso. Eu acho assim um absurdo a gente estar falando, tentando aqui no ar, né? Milhões de pessoas assistindo e do outro lado parece que não está na mesma sintonia, né? Mas é o seguinte, a Raniele, ela está há 1 ano sem a mama esquerda. 24 anos ela tem. Fez a cirurgia de retirada da mama e ela agora precisa dessa cirurgia de reconstrução. E nós estamos em cima desse caso, espero que o hospital agora seja um pouco mais atento e nos dê mais sensível, né, ao caso e nos dê um retorno ainda hoje durante o programa, porque nós também vamos ter o caso de uma senhora aposentada de 69 anos que comprou 4 ventiladores. O preço estava bom, ela comprou para ela, para uma amiga. Já faz 1 ano e meio. Até agora ela pagou e não recebeu. Vai ser logo depois do intervalo na Patrulha aqui no programa da tarde. Já voltamos. Em julho, exclusivo, Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Volta com o programa da tarde aqui pela Record. Hoje recebendo a Raniele, que faz 1 ano está sem a mama esquerda, por causa de um câncer de mama, e ela está reclamando porque lá no Hospital Pérola Byton faltou essa cirurgia de reconstrução. Nós até convidamos, está aqui conosco, o doutor Líbio Júnior, cirurgião, que explicou sobre a mamografia, sobre a detecção do câncer de mama, sobre a importância de fazer esse exame, falou sobre o caso da Raniele. Sobre o expansor, explicou pra gente. Está aqui para falar sobre esse assunto, explicar para a gente coisas que a gente não entende, por causa da linguagem médica, técnica, e às vezes fogem da nossa compreensão. E o Celso Russomano, que está em Brasília, ele precisa falar com um dos diretores do Hospital Pérola Byton, onde ela fez a cirurgia de retirada de mama. Só que a ligação
está passando de um para outro e não chega nunca lá no diretor. Não sei se ele está ocupado, o que é, mas a gente está tentando falar com esse diretor, porque esse caso da Ranieri... Caso a gente não consiga falar com a diretoria do hospital, qual seria a nossa alternativa, Celso? Brito, a gente vai conseguir falar sim, ou pessoalmente, como você disse sempre, ou por telefone. Nós vamos continuar tentando aqui. É importante dizer que se trata de um hospital público e como a gente sempre conta aqui, e vale a pena continuar falando, né, está enquadrado no artigo 3º e no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. É um prestador de serviço público, os órgãos públicos estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, então nós vamos bater a porta dos órgãos públicos sim para cumprir a sua obrigação. E isso está muito claro no texto do Código de Defesa do Consumidor. Olha, para quem não conhece, está aqui, olha, os órgãos públicos por si são da administração direta, os por si, né? Saúde, segurança, educação, tudo está enquadrado aqui. Ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimentos, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. É muito claro e transparente, existe legislação federal dizendo, depois que uma mulher é submetida à retirada de uma mama, ela deve ser submetida ao mesmo tempo, nesse mesmo momento, à colocação de uma prótese. Isso não foi feito e é isso desde 2013. O Líbio bem colocou isso aí. E não foi feito, por isso nós estamos aqui cobrando. Ok, o hospital realmente está impossível. Ninguém está atendendo lá, não sei que confusão que está havendo entre eles. Então eu já vou deixando aqui com a Ranieri encomendado para a gente continuar no teu caso nos próximos dias, tá? Porque aqui nada fica sem solução. A gente sempre faz o esforço máximo. Quero agradecer também ao doutor Líbio por ter comparecido e explicado as coisas para a gente. Obrigado, doutor. E a patrulha não para. Pois é, agora a gente vai para o caso da dona Irma, de 69 anos. Ela comprou 4 ventiladores em fevereiro de 2014 e até hoje, gente, 1 ano e 5 meses depois, nada foi entregue. Será que é esse o tratamento que um consumidor merece? Absurdo, né? Vamos ver a reportagem do Carlos Cavalcante. E a Patrulha do Consumidor foi novamente acionada. Nós estamos no município de Santo André, que fica aqui na região da Grande São Paulo. Nós viemos até aqui porque recebemos um e-mail de 2 aposentadas que andam muito, mas muito aborrecidas com o site Lojas do Didi. E no dia 9, preste atenção, 9 de fevereiro do ano passado, você viu uma promoção imperdível. 4 ventiladores por quanto? Por R$ 198,80. Aí você falou, vou aproveitar. Bom, aproveitei a deixa, né? Ventiladores, né, naquela época, ele sumiu do mercado. Então, essa oferta apareceu assim, caiu do céu para nós. 1 ano e meio depois, já são 2 verões, calor passou por São Paulo e até agora nada dos ventiladores. Até agora nada. Nem para responder quando a gente liga, para ver se eles dão a resposta, eles não falam nada. Agora, irmã, você teve a preocupação de imprimir o boleto e ir na lotérica para poder pagar. Tá aqui o boleto, tudo direitinho, fez o pagamento, tudo certinho, para não ter aborrecimento. Mas tive, que até agora não veio. E você tinha certeza que iria receber os ventiladores? Falaram que de 35 dias vinha, mas até agora não chegou. Então nós vamos tentar buscar uma solução, vamos fazer uma ligação no site para a gente tentar solucionar o problema das 2 aposentadas. Principalmente, ó, a Irma aqui, que anda muito aborrecida com aquilo que foi pago e até agora não foi entregue. E é sempre essa mesma dificuldade. Ela tenta, não consegue, né? Ninguém atende. Nem toca. Nem toca. Nem toca o telefone. Vamos tentar mais uma vez? Afinal de contas, hoje é o seu dia de aniversário. Vamos tentar mais uma vez aqui. Põe aqui, deixa eu ver. Vamos ver se a gente consegue conversar. Porque já é bastante tempo, né? Já vai pro 3º verão. Então. E nada até agora. Nada. Pois é, realmente o site aqui não está. O telefone que eles disponibilizaram no site não atende. Você procurou o programa da tarde, procurou a Patrulha do Consumidor. Você vê sempre as orientações que o Celso dá para os consumidores. O que é importante para você, irmã? Para você e sua amiga agora? Ou
que eles mandem os ventiladores, né? Que a gente precisa. Eu queria só resolver esse problema. Tá certo. Essa, portanto, aí é a preocupação da consumidora, que investiu o dinheirinho, acreditou que o produto seria entregue, só que até agora a Lojas do Didi não deu uma satisfação. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. A dona Irma está aqui com a gente ao vivo, ela que ontem fez 69 anos de idade. Parabéns. Parabéns, dona Irma. Agora, para a gente comemorar esse aniversário mesmo, precisa resolver essa história do ventilador. Isso. Ela comprou 4, né? Por 188... E 98 centavos. É uma boa promoção. Estava em promoção e estava muito calor há 1 ano e 5 meses atrás. Mas né? essa promoção não pode ser assim, eu pago e eles não entregam, né? Tem que ser eu pago, que a senhora já pagou, e eles me entregam. Já faz 1 ano e 5 meses. Lá onde a senhora mora, porque a senhora comprou no verão de 2014. Isso. Já passou o verão de 2015 e não chegou. Não. Lá onde a senhora mora, faz calor. Faz. É porque a minha casa é muito quente, né? Uhum. E quando precisa, né? Bate muito sol. 2 para sua amiga e 2 para a senhora. A senhora colocar um no quarto e outro na sala. A senhora pesquisou direitinho nos sites, assim, um preço melhor? Como que você chegou nesse site? Eu pesquisei em várias lojas. O mais barato era essa, né? A loja do Didi. Isso. Bom, ô Celso, como que a gente pode fazer então para resolver o caso dela? Pois é, nós fizemos um levantamento sobre a loja do Didi, né? Diferente do que todo mundo pensa, nós já tivemos um problema com eles aqui na Patrulha do Consumidor e fizemos uma solicitação ao Renato Aragão para saber se a loja tinha alguma coisa a ver com ele. Não tem. Então eles usam a loja do Didi, mas não tem nada a ver com o Renato Aragão, nada a ver. Inclusive, nós temos aqui uma resposta. Prezados, tal loja não pertence nem à pessoa física de Antônio Renato Aragão, nem à pessoa jurídica de Renato Aragão, Produções Artísticas Limitada. Atenciosamente, né, Fábio Paulo Aragão, que responde pra gente. Então, vamos começar por aí. Não tem nada a ver com o Didi, não tem nada a ver com o Renato Aragão, né? Mas tem empresas que se aproveitam do nome de artistas para fazer as coisas. De vez em quando eu pego alguém tentando usar meu nome para endossar alguma coisa. Já aconteceu com o Brito, com a Tice também. Agora, olha só o que essa empresa faz. É uma mesma empresa. Ela tem um CNPJ só, mas tem vários sites. Então, olha só, a empresa é a Brashop Representações de Comércio Limitada. Ela é dona do site macroeletro.com. É a mesma empresa da loja do Didi. Tá aqui, ó. Essa mesma empresa, isso aqui, olha, esse documento aqui, esse documento foi emitido pela Fundação Procon de São Paulo. Então, é um documento oficial, ok? Aí, essa mesma loja aqui, a Brashop Comercial Limitada, é dona da loja do Didi, como a gente falou, tá aqui, lojadodidi.com. Mas não é só essas duas, não, tem mais. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Todas essas lojas estão na mesma situação. Olha só. Olharbit, olharbit.com.br, também é da Brashop. Representação e Comércio Limitada. Tem mais. Você vê, é uma empresa só com CNPJ, só usando vários nomes na internet. Ó, mundodix.com.br, Brashop Representação e Comércio Limitado. Ou seja, pode isso, Celso? Essa empresa, ela usa 5 nomes diferentes. 5 nomes diferentes. Você quer falar, Brito? Não, eu tô impressionado com o que você está dizendo e a pergunta é, mas uma empresa pode fazer isso, usar 5 nomes diferentes? Com o mesmo CNPJ, né? Pois é. Pois é, induz o consumidor a erro. E aí a pessoa pensa que está comprando de uma empresa que é séria e não é, porque uma empresa que vende para uma pessoa idosa, enquanto o Código de Defesa do Consumidor diz que quando você pratica um crime contra o idoso, a pena é agravada, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, a gente vê aí uma pessoa idosa que está sendo lesada, ou seja, vendem, prometem entrega e não cumprem. O que a gente precisa saber dela antes de tentar contato lá com a loja do Didi ou com a assessoria de comunicações dele, é saber se ela ainda quer os ventiladores ou se ela quer o dinheiro dela de volta para a gente começar a ligar agora.
Você quer o quer os ventiladores? Quer o ventilador, os 4 Quer o ventiladores, ventilador. por Que ela esse não tem que preço, entregar. que foi um preço muito bom, né? Preço bom, né? Aproveitar esse preço bom. Você tem que entregar esse o são que é o 4. São 4. Porque é crime, né, Celso? É afirmação falsa e enganosa, olha, eles prometeram e não cumpriram a entrega, e além do mais, ela já tem idade, então o crime se agrava ainda mais, né? E outra coisa, a dona Irma, 69 Exatamente. anos, mas ela é plugada, viu? Ela diz que aprendeu sozinha a mexer na internet, ela é antenada. Olha só, Brito. Então tá aqui, olha. Artigo 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar o cumprimento da oferta, apresentação ou publicidade, aí a oferta que foi dada para ela, o consumidor poderá, alternativamente à sua livre escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Ou seja, eles vão ter que entregar para ela na marra, porque se o cumprimento é forçado, é na marra. E na marra nós vamos ligar para lá, eles vão entregar, caso contrário, como a Tice colocou, vão responder criminalmente. Ô Celso, a gente está ligando lá e não atende, aí tem um assessor, Fábio, e a gente está ligando para esse assessor, mas aí vem aquela mensagem: este telefone está impossibilitado de receber ligações. Será que a gente vai ter que ir pessoalmente lá? Vamos juntar esses dois casos aí, vamos resolvê-los e a gente volta com compromisso amanhã de contar para os nossos telespectadores o que aconteceu nos dois casos que nós trouxemos hoje, tá bom? Isso aí, e a dona Irma, bom, a senhora não precisa nem dizer, porque a senhora é uma pessoa moderna, mas guarda os comprovantes aí que a senhora pagou tudo direitinho, que isso é um documento, né? E a gente vai dar andamento no seu caso, fica tranquila. Tá bom. Muito bem, você usa os ventiladores agora para o próximo verão. Mas guarda eles lá, pelo menos está num preço bom, a senhora está fazendo certinho de querer os ventiladores mesmo. Digamos que se resolver só daqui um tempinho, ainda vai dar tempo para usar ele na época certa, Isso. próximo verão. Com toda certeza. Não, mas vamos resolver, a gente vai Parabéns ajudar. por ter vindo até aqui, viu? Tá ok, Obrigado. obrigado. E eu convido a senhora e convido o Celso, que está lá em Brasília, a acompanhar a partir de agora o quadro que é pura inspiração. No ar, o nosso Chamada de Esperança.